Olá pessoal, na aula de hoje vamos aprender a demonstrar a conhecida fórmula de Bhaskara. Curiosamente, não foi Bhaskara quem propôs essa equação, ele apenas a utilizou em um de seus livros. Fato é que essa equação é bastante utilizada aqui no Brasil e vamos aprender agora como fazer sua demonstração, o que não é muito difícil do ponto de vista algébrico. Fórmula de Bhaskara serve para resolver esse tipo de equação. Uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Para começar, iniciamos dividindo essa equação por a. Então, vamos dividir por a desse lado da igualdade e do outro lado da igualdade. Ficamos aqui, a dividido por a que dá 1, então fica x² mais bx sobre a mais c sobre a e 0 dividido por a, que dá 0. Bem, vamos agora acrescentar menos c sobre a dos dois lados dessa equação. Aí você pergunta aí qual é o objetivo disso. É cancelar esse c sobre a que está desse lado da igualdade. Então vamos ficar com x² mais bx aqui do outro lado também acrescentamos o menos c sobre a. Aqui c sobre a menos c sobre a dá zero, então essa era a nossa intenção, era tirarmos esse c sobre a desse lado da igualdade. Então ficamos com x² mais bx dividido por a igual a 0 menos c sobre a menos c sobre a. Só lembrando que esse c sobre a com esse c sobre a dá igual a zero. Bem, temos aqui um resultado que até agora não nos ajuda em nada, mas já é um indicativo de que podemos utilizar um resultado que é conhecido como completamento de quadrados, ou seja, vamos tentar imitar um quadrado perfeito com essa equação. Um quadrado perfeito, ele é dessa maneira aqui, x mais bzão ao quadrado. Para desenvolvermos isso, talvez vocês já tenham aprendido que isso é igual ao quadrado do primeiro termo x aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. A minha grande pergunta e a charada desse problema é descobrir quanto vale esse b aqui, ou seja, qual é a cara que esse b tem. Para descobrirmos isso, vamos começar igualando essa partezinha aqui, ou seja, o termo que acompanha o x, com esse aqui que acompanha o x. Vamos fazer isso então e vamos ver no que vai dar. Fazendo aí 2x bzão. Então, olha, esse x com esse x dá 1, se você dividir dos dois lados da igualdade. Então, vamos encontrar um bzão com a cara b sobre 2a. Ou seja, o que eu fiz foi dividir essa equação por 2, dos dois lados. Tá bem? Só para ganharmos um tempinho. Então, já sabemos qual é a cara desse b. Esse b é da forma b sobre 2a. E queremos imitar, ou seja, fazer com que essa equação aqui tenha essa forma aqui, porque isso aqui é um quadrado perfeito. E o b ao quadrado, que forma ele tem? Então, vamos verificar, né? Então, b ao quadrado é igual a isso aqui, olha, b sobre 2a ao quadrado. Que é igual a b ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Então, de posse dessas informações, voltamos aqui para a nossa demonstração. Nosso objetivo é tornar essa equação da forma x mais bzão ao quadrado, que é igual a menos c sobre a. Mas observem que para fazermos isso, tem algum termo a mais aqui, não tem não? Vejam bem, aparece um b ao quadrado aqui, e esse b não está aqui nessa equação.
Então, temos que colocá-lo desse outro lado aqui da igualdade. Então, vamos colocar esse bzão ao quadrado desse lado da igualdade para equilibrar essa equação. Senão, nós vamos perder esse resultado. Já sabemos que o b é da forma bzinho dividido por 2a ao quadrado. E aqui ficamos com c sobre a. E o bzão ao quadrado, a gente viu aqui, que é da forma bzinho ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. E aí nós já estamos bem próximo do que queríamos. Vejam bem, por que eu fiz tudo isso para chegar nesse resultado? Porque eu tenho aqui uma maneira em que eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados dessa equação. E aí encontramos alguma coisa interessante de fato. Mas vamos resolver nossos probleminhas aqui que estão em aberto ainda, né? Vou trocar de cor aqui, vamos ficar com x mais b sobre 2a ao quadrado. E aqui ficamos com a seguinte situação. Eu quero que esses denominadores sejam iguais para que eu possa agrupar, ou seja, resumir essas informações aqui. Então, para que eu tenha esse denominador aqui, basta eu multiplicar por 4a, não é mesmo? Então, eu vou ter que multiplicar aqui em cima por 4a. Então, vamos multiplicar por 4a em cima e por 4a embaixo, que vai dar 4a ao quadrado. Mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Bem, agora temos o mesmo denominador. E isso facilita bastante a nossa vida. Então, vamos ficar aqui com... Eu peguei a cor da caneta errada. Bem, vamos ficar aqui com x mais b sobre 2a ao quadrado. E agora vamos agrupar isso aqui, né? Vamos colocar de uma maneira mais organizada. Vamos ficar com 4a ao quadrado, que é o denominador comum. E ficamos aqui com b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E agora isso fica uma coisa muito legal, mais fácil de trabalhar. E agora chega o grande momento em que podemos retirar a raiz quadrada dos dois lados. Só lembrando que o x pode assumir um valor positivo ou negativo. Então vamos tirar a raiz quadrada aí? Vamos fazer com x mais b sobre 2a ao quadrado. Então vamos extrair uma raiz desse lado. E vamos extrair a raiz do outro lado da igualdade, que vai ficar b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Bem, aqui só lembrando, né, que esse vai ter que ter um mais ou menos aqui, já que essa raiz pode ser positiva ou negativa. E aí vamos ficar agora com x mais b sobre 2a desse lado. Nem precisava desse parêntese. Resolvendo, ficamos aqui com raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido pela raiz de 4a ao quadrado. Bem, isso é uma propriedade bem básica da radiciação, que vocês já devem ter visto em algum momento. Tá? Aqui a raiz da divisão é a divisão das raízes. Então, continuando aqui. Basta eu acrescentar menos b sobre 2a dos dois lados dessa equação. Então, vai ficar assim, olha, menos b sobre 2a mais b sobre 2a vai dar zero. Então, ele vai para o outro lado da igualdade com sinal negativo. Então, fica b sobre 2a mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido aqui por raiz de 4 ao quadrado. Vejam que o 4, a raiz de 4 é igual a 2 e a ao quadrado é a. Então, ficamos aqui com o denominador comum. E aí, você agora pode falar eureka, porque você chegou na conhecida fórmula de Bhaskara. Bem, a fórmula de Bhaskara tem essa cara aqui, olha, o denominador comum, 2a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Isso que está dentro da raiz aí, comumente chamam de discriminante, ou seja, de delta. Ou seja, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí nós chegamos
então num resultado que resolve a partir dos coeficientes qualquer equação do segundo grau.